Olá, segunda série, bom dia. Na nossa aula de hoje, a gente vai pular lá para a página 58, tá? Vamos fazer alguns exercícios da sessão Hora de Estudo que falam sobre a primeira lei da termodinâmica, que é o conteúdo que a gente já viu dessa primeira unidade, tá? Só para não deixar a hora de estudo tudo lá para o final, como vocês tinham me pedido, a gente vai fazendo paralelo aqui com o conteúdo, tá bom? Então, nós temos os exercícios 1 até o 11, gente, para fazer aqui sobre a primeira lei da termodinâmica. Eu vou fazer até o número 6 com vocês e os demais vão ficar de tarefa, tá bom? Então, vamos lá aqui para o nosso exercício número 1, ó. Vocês têm um gráfico aqui, ó, de pressão por volume, tá? Uma transformação gasosa que foi do ponto A, do estado A para o estado B, sem alteração da massa. E nós temos que responder as perguntas aqui, tá? Então, aqui, ó, gente, essa transformação é uma expansão ou uma compressão? Observe o que aconteceu com o volume aqui, ó. O volume era 1 e ele passou a ser 2, né? Então, houve uma expansão, porque teve aumento de volume. Tá? Então, vocês respondem lá, expansão. Agora, que tipo de transformação que é essa daqui, gente? Transformação, para ser classificada, a gente tem que olhar sempre o que permaneceu constante. Tá? A classificação delas é sempre o que permaneceu constante. Então, aqui, ó, o que permaneceu constante foi a pressão, porque tanto no estado A, que é o inicial, quanto no B, que é o final, a pressão permaneceu 5. Então, é uma transformação isobárica, né? Isobárica é pressão constante. Agora, a nossa letra C aqui, gente, utilizando a lei geral dos gases, que é a fórmula do PVT do início igual ao PVT do final, nós temos que identificar o que aconteceu com a temperatura, se ela aumentou ou diminuiu. Tá? Então, como é uma transformação isobárica, eu posso cortar o volume da pressão da fórmula. Então, eu fico aqui, ó, com volume e temperatura do início igual a volume e temperatura do final, tá? Vou substituir os valores, ó, gente. O meu volume era 1 no início e 2 no final, tá? Então, eu fico aqui, ó, com 1 sobre temperatura inicial igual a 2 sobre temperatura final. Vou multiplicar em x aqui, ó, porque eu tenho que isolar a temperatura final para saber o que aconteceu com ela, se ela aumentou ou diminuiu, tá? Então, aqui, ó, 1 vezes TF, 2 vezes TI, 2 TI. Então, a temperatura final é o dobro da inicial, tá? Então, o que significa aqui, ó? Que a temperatura aumentou, tá? Ela dobrou. Tá? E aqui, gente, na verdade, ó, quando eu tenho fração, para o meu número aqui, para o resultado da minha divisão antes do igual ser igual ao resultado do final, as grandezas têm que ser proporcionais, tá? Aqui, ó, se eu dobrei o valor do meu volume, eu tenho que dobrar o valor da temperatura para o resultado da minha divisão aqui ser a mesma nas duas frações, tá? Então, se dobrou o volume, tinha que dobrar a temperatura também, então, aumentou. Tá? Nesse caso, gente, a variação da energia interna, positiva, negativa ou nula. Se a temperatura aumentou, a energia interna do meu gás aumentou, então a variação da energia interna é positiva, tá? E aqui, ó, analisando a lei da primeira, a equação da primeira lei da termodinâmica, o que aconteceu com o calor? Ó, gente, se eu for analisar aqui, ó, a primeira lei da termodinâmica é ΔU igual a Q menos trabalho. Tá? Eu vou isolar o calor, porque eles querem que eu analise o que aconteceu com o calor aqui, se ele ganhou, perdeu ou não trocou o calor. Então, aqui, ó, esse menos trabalho passa pro lado de lá, tá? Ó, vou ficar com Q igual a ΔU mais trabalho. E agora, observem aqui, ó, o meu ΔU é positivo porque a temperatura aumentou. O meu trabalho é positivo porque o trabalho porque houve uma expansão, né? Então, se eu tô somando dois valores positivos aqui, o meu calor, consequentemente, vai ter que ser positivo também, tá? Então, significa que o gás ganhou calor, tá? Então, aqui finalizamos o exercício 1. Agora, vamos lá para o 2, ó. De novo, um gráfico de pressão por volume, temos que responder todas as mesmas perguntas lá. Aqui foi uma expansão ou uma compressão, gente? Ó, observem aqui que no estado A, o meu volume era 2, no estado B, o meu volume permaneceu 2. Então, não é nem expansão e nem compressão. O volume não variou. Tá? Aqui não teve variação de volume. O que vai variar, com certeza, é só a pressão e a temperatura. Então, vamos lá para a nossa letra B. Que tipo de transformação que é essa que o volume não muda? Isocórica, né? Isométrica, isocórica ou isovolumétrica. Essas três significam volume constante.
Agora aqui, analisando a lei geral dos gases, vamos ver o que aconteceu com a temperatura. Vou fazer aqui embaixo, ó, gente, a letra C. Então, isovolumétrica é o quarto volume. Então, fica só pressão do início sobre temperatura do início. Tem que ser igual a pressão final sobre temperatura final. E mesma coisa do outro, ó, gente, são frações, então as grandezas são diretamente proporcionais, tá? Ó, se a pressão diminuiu pela metade, a temperatura também vai ter que diminuir pela metade, mas eu vou fazer aqui para mostrar para vocês, tá? Ó, então, a pressão era 10 e a pressão final era 5. Multiplicando em x aqui, ó, e isolando o meu TF aqui, ó, eu vou ficar com 10 TF igual a 5 TI. Passa o 10 para lá dividindo, eu vou descobrir que a minha temperatura final é 1/2 da minha temperatura inicial, ou 0,5, né? 5 divididos por 10 vai dar 0,5. Então, aqui, ó, ela diminuiu pela metade, tá vendo? Se ela diminuiu pela metade, a gente vai dizer aqui que ela diminuiu, tá? Aí, o que vai acontecer com o meu ΔU? Se a temperatura diminuiu, o ΔU é negativo. Tá? E o que aconteceu com o meu calor? Vamos analisar aqui também, ó. Calor é igual a ΔU mais trabalho, né? Que a gente já fez, isolou o calor ali, eu já sei que a equação é essa. Então, aqui, ó, se o meu ΔU é negativo e o meu trabalho é 0, né? Significa que o meu calor é só igual ao ΔU. Então, o meu calor é negativo também. Então, se o calor é negativo, significa que eu perdi calor para o meio externo. Tá? Vamos lá para o número 3 agora, gente. Aqui, ó, de novo um gráfico de pressão por volume, tá? Só que agora eu tenho aqui uma curva, ó. Tanto a pressão quanto o volume, os dois estão variando, tá vendo? No meu gráfico. E eu tenho aqui uma observação, ó. A transformação foi lenta. Sempre que vocês tiverem uma curva, gente, e uma transformação lenta, significa que eu tive uma transformação isotérmica, tá? E se vocês tiverem uma curva e uma transformação rápida, significa que vocês tiveram uma transformação adiabática, que não dá tempo daí de trocar calor com o meio externo, tá? Quando ela é muito rápida. E a adiabática também tem uma curva igual à isotérmica. Tá? Então, para vocês diferenciarem as duas, é só sabendo se a transformação foi lenta ou se a transformação foi rápida, tá? Então, transformação lenta significa que é uma transformação isotérmica. E o nome dessa curva aqui, ó, é isoterma, tá? Tudo que aconteceu em cima dessa curva aqui aconteceu com a mesma temperatura. Agora, vamos lá. A transformação é uma expansão ou uma compressão, ó. O volume foi de 2 para 5, então é uma expansão. Como que é o nome da transformação? Já falei aqui, né, ó, isotérmica. Agora, vamos lá para a lei geral dos gases para ver o que aconteceu com a temperatura. Nem preciso, na verdade, né, gente? Se ela é isotérmica, ó, a temperatura não variou, né? Vocês vão marcar aqui que a temperatura permaneceu constante. Mas se vocês quisessem colocar na fórmula só para analisar, gente, aqui eu não corto nada, nem o P, nem o V, nem o T, tá? Então, ficaria assim, ó, com P inicial, V inicial, T inicial, né? E daqui, ó, P final, V final, T final. Então, aqui, ó, seria pressão 5 volume 2, né? Então, aqui, ó, 5 vezes 2, eu ficaria com 10 sobre TI. E agora, pressão e volume final, ó, pressão 2, volume 5. 2 vezes 5, 10 TF. Multiplicando aqui, eu ia ficar com 10 TF igual a 10 TI. Então, significa que a temperatura final é igual à temperatura inicial, tá? Aí, temperatura permaneceu constante, qual que é a variação da energia? Nula, nem aumentou, nem diminuiu, né? E o que aconteceu com o meu calor? Aqui, gente, ó, calor é igual a ΔU menos trabalho, tá? Meu ΔU é nulo, porque eu não tenho variação de temperatura, então o calor é igual menos trabalho. O meu trabalho aqui, ó, expansão significa que o trabalho foi positivo, tá? Só que daí aqui, ó, menos com mais dá menos, então aqui negativo, negativo. Então significa que o meu calor foi perdido. O gás perdeu o calor, tá? Vamos lá agora para o nosso número 4 na próxima página. Ó, de novo, temos a curva, tá vendo?
Agora, ao contrário aqui, na verdade. E eles falaram que a transformação foi rápida. Aí eu posso afirmar aqui, ó. Transformação rápida é sempre adiabática. Então, aqui, gente, resolvendo, é uma expansão ou uma compressão? Ó, o volume de 5 foi para 2. Então, é uma compressão, né? Transformação, já falei aqui, ó, adiabática, né? Utilizando a lei geral dos gases, vamos ver o que aconteceu com a temperatura. Então, aqui, ó. Pressão vezes volume sobre temperatura é igual a pressão vezes volume sobre temperatura. Às vezes aqui eu coloco 1 e 2, gente, às vezes inicial e final, mas tanto faz, tá? Poderia ter posto A e B também, né? Porque tá indo do A pro B, mas... Então, aqui, ó, no A, a pressão era 1, o volume era 5. 1 vezes 5, 5. E aqui no final, a pressão 10, o volume 2. Então, 10 vezes 2, 20. Aqui, multiplicando em x, gente, né? Eu vou ficar, ó, com 5T2 igual a 20T1. O 5 vai passar para lá dividindo ainda. 20 divididos por 5 é 4. Então, ó, minha temperatura final é o quádruplo da inicial. Então, significa que ela aumentou, ela ficou 4 vezes maior, tá? Aí, a variação da energia interna, positiva, né? Porque a temperatura aumentou. E o calor, gente, transformação adiabática, não tem troca de calor com o meio externo, tá? Então, o calor é 0. Agora, vamos lá para o nosso exercício 5 aqui, ó. Exercício 5 tá dizendo que... um gás tem o seu volume aumentado graças a um trabalho de 1.664 joules, tá? Então, ó, vou anotar aqui já. Trabalho 1.664 joules. Positivo, porque é trabalho, né? Ó, o volume aumentou. Não tem troca de calor entre o gás e as paredes. Então, ó, transformação adiabática. O calor é 0. Considerando que o gás seja ideal, a energia de 1 mol desse gás obedece a essa relação aqui, ó. A energia interna é igual a 20,8 vezes T, onde T é a temperatura em Kelvin e o U é a energia em Joule, tá? Então, nós queremos saber qual que foi a variação de temperatura de 1 mol desse gás em Kelvin, tá? Então, aqui analisando a nossa primeira lei da termodinâmica, gente, delta U igual a Q menos trabalho, para eu descobrir aqui a minha energia interna, a minha variação, para eu colocar aqui, ó, se a transformação é adiabática, corta o calor, ó. Então, o delta U vai ser igual ao menos trabalho. O trabalho era 1.664. Então, o meu delta U é menos 1.664 joules. E esse valor que eu vou substituir aqui, ó, na minha equação, para descobrir a temperatura, tá? Então, o 20,8 passa para cá dividindo, e 1.664 divididos por 20,8, a gente vai dar menos 80 Kelvin, tá? Então, marca X lá na letra C. Tudo bem? Agora, vamos lá para o número 6, o último que eu vou fazer com vocês. Aí, vocês fazem o resto de tarefa, tá? Então, vocês têm aqui, ó, um processo, uma transformação cíclica sendo representada aqui no gráfico, tá? Eles falaram aqui, ó, que no processo AB, 250 joules são fornecidos ao sistema. Então, aqui, ó, de A para B, eu tenho um calor de 250 joules, tá? E aqui, ó, no processo BD, 600 joules de calor são fornecidos. Então, vamos lá para as afirmativas. O trabalho realizado no processo AB é nulo? Ó, gente, de A para B, houve uma variação de pressão sem variação de volume. O volume permaneceu 2, tanto no A quanto no B. Então, se não tem variação de volume, não tem trabalho. Verdadeira, tá? A 1 é verdadeira. Já elimina aqui, ó, essa e essa. Elimina todas, já achou a resposta correta, né? Mas vamos resolver as outras porque vocês não estão no vestibular para ganhar tempo, vocês estão na escola para aprender. Então, vamos lá fazer todas. A variação da energia interna no processo AB é 320 joules? Então, ó, variação da energia interna é igual a calor menos trabalho,
tá? Não tem trabalho aqui, ó, porque não teve variação de volume. Então, a variação da energia interna é igual ao calor. E o calor aqui, gente, é 250 joules. Tá? Então, não é 320, é falsa 2, tá? A variação da energia interna no processo ABD é 610 joules. Então, aqui, vamos calcular. Ó, nós sabemos aqui que o ΔU é igual a calor menos trabalho, né? Então, aqui, gente, do A para o B até chegar no D, o meu calor foi, ó, 250 mais 600 foi 850, né? O meu calor total. E o meu trabalho, ó, aqui não teve trabalho, mas aqui teve, né? Foi trabalho a pressão constante, tá vendo? Então, eu posso fazer aqui pressão vezes variação de volume para descobrir o trabalho. Vou fazer aqui do ladinho, ó. A minha pressão era 8 vezes 10 à quarta. E o meu volume, ó, foi de 2 para 5, então foi 3 vezes 10 a menos 3, tá? Resolvendo aqui, gente, ó, 3 vezes 8, 24, tá? E 10 à quarta com 10 a menos 3 dá 10 elevado a 1, então dá 240 aqui, ó. Tá? O trabalho realizado. Então, 850 menos 240 dá bem certinho 610. Então, a afirmativa 3 também é verdadeira. Vocês já sabiam, né? Mas a gente só comprovou. E aqui, a variação da energia interna no processo ACD é 560 joules? Então, gente, aqui, ó, para eu sair do A e ir até o D, eu tenho uma variação de energia interna de 610, tá? E indiferente o caminho, se eu vou pelo B ou se eu vou pelo C, tá? Porque o ponto inicial e o ponto final é o mesmo. Então, eu posso afirmar aqui, ó, que a variação da energia interna é o mesmo 610, porque eu saí do ponto A e cheguei no ponto D do mesmo jeito. A variação da energia interna é a mesma para os dois caminhos, tá? Então, só afirmativas 1 e 3 são as corretas. E daí, agora, vocês vão fazer os outros exercícios, gente, utilizando a formulazinha ΔU igual a Q menos trabalho, tá? Se tiverem dúvidas, mandem as perguntas que eu ajudo vocês na hora da realização da tarefa, até o número 11, tá bom? Então, ficou lá, ó, 7, 8, 9, 10 e 11 para vocês fazerem de tarefa, tá bom? Então, bom feriado para vocês e, se tiverem dúvidas, estou aqui para ajudar. Até segunda, se Deus quiser. Um beijo.